A Bíblia diz em Efésios 4:8 que quando Jesus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse texto é usado por muitos para dizer que quando Jesus subiu às alturas, ele levou os salvos que estavam no mundo dos mortos para o céu junto com ele. Mas será que é isso mesmo que esse texto está nos dizendo? Assista esse vídeo até o final para entender o verdadeiro significado que esse texto está nos passando. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Gustavo e nesse vídeo iremos entender o que significa quando a Bíblia diz que Jesus, ao subir às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse versículo tem sido usado de forma totalmente distorcida e hoje vamos meditar em cima dessa passagem para entendermos, compreendermos o seu real significado. No período da Antiga Aliança, as pessoas, ao morrerem, iam para o Sheol, que em hebraico significa mundo dos mortos. Na Nova Aliança, depois da vinda, morte e ressurreição de Cristo, todas as pessoas, ao morrerem, tanto as que morrem em Cristo como as que não, os incrédulos, continuam indo para o mundo dos mortos, para o Hades em grego. Os justos para o lugar de consolo e os ímpios para o tormento. E sim, aqueles que morrem em Cristo, a igreja, continuam indo para o mundo dos mortos, para o lugar de consolo, até a vinda de Cristo, para a ressurreição no último dia, que é a promessa de Cristo para a sua igreja. Nesse momento você pode estar me questionando o seguinte: mas quando a Bíblia diz que Jesus, quando subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, isso não quer dizer que quando Jesus subiu, ele levou os salvos do mundo dos mortos para o céu junto com ele? A resposta é não. Não há contexto bíblico para essa afirmação. Isso é apenas uma interpretação errada do texto bíblico. O texto bíblico que é utilizado para afirmar isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8. Queremos ler agora. Por isso diz: subindo às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando o apóstolo Paulo escreve por isso diz, essa frase no início do verso está nos sinalizando que ele citou um texto do Antigo Testamento, seja situado na lei, nos salmos ou nos profetas. Nesse caso aqui, Paulo cita um texto de Salmo 68, do 18 ao 20. E o texto diz o seguinte: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. No contexto imediato ao verso que o apóstolo Paulo usa em Efésios, diz que o Senhor leva o nosso fardo, como a gente acabou de ler, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o nosso libertador, que com Deus está o escaparmos da morte. Então, esse texto, esse versículo que quando subiste às alturas, levou cativo o cativeiro, está nos dizendo que Ele levou preso, Deus levou preso aquilo que estava nos aprisionando. E o que é que estava nos aprisionando? O pecado, que gera morte. Que em Romanos 6, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos escravos do pecado. Então, Ele, quando subiu às alturas, levou cativo aquilo que nos aprisionava, o pecado que gerava morte. Em João 8, 31 ao 34, Jesus falava aos judeus que haviam crido nele. Ele falava: se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos e vão conhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar. Os fariseus, vendo isso, replicaram, dizendo: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aqui eles estavam ignorando um fato histórico, pois o povo hebreu
foi escravo na terra do Egito durante 400 anos, sendo que Deus mandou um libertador, Moisés, que prefigurava Cristo, que iria nos libertar do cativeiro do pecado. Assim como Moisés libertou o povo hebreu lá do cativeiro, da prisão do Egito, da escravidão, Jesus veio como a realidade, Moisés sendo a figura, a sombra, Jesus é a realidade. Ele veio para nos libertar do cativeiro do pecado. E isso está relacionado a esse texto que estamos meditando. Pois precisamos observar que Deus sempre anuncia o fim desde o princípio, sempre trabalhando com figuras e sombras daquilo que haveria de vir. 2 Pedro 2,19 diz: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Você é vencido pelo pecado, você é escravo do pecado. Paulo diz em Romanos 6,16 que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo que obedeceis, sois servos, ou seja, sois escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Em Romanos 6,20 ele fala, quando éreis escravos do pecado. Então, depois que Cristo nos liberta, nós não somos mais escravos do pecado, mas da justiça. Mas aqueles que não têm Cristo ainda permanecem na escravidão do pecado. E no versículo seguinte ele fala, o fim é a morte. Como diz, o salário do pecado é a morte. Então, essa frase, levando cativo o cativeiro, é uma frase usada no Antigo Testamento para se referir à vitória sobre os inimigos, especialmente sobre esses que anteriormente tinham levado outros cativos. O conceito original foi dado por Débora em seu cântico, lá no livro de Juízes. Descendo Tabor, após a sua vigília matinal, ela convocou Baraque para levar cativo os inimigos, que por tanto tempo haviam mantido a terra em cativeiro. Em Juízes 5,12, diz o seguinte: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Porém, na ascensão de Jesus, uma extensa procissão de inimigos ainda mais poderosos foi levado cativo por ele. Entre eles estavam o diabo, a morte e o Hades, a região dos mortos. Usando aqui da analogia feita por Matthew Henry, Warren Wiersbe, lá nos seus comentários expositivos bíblicos, vemos aqui a imagem de um conquistador militar levando seus cativos e dividindo seus espólios com os seus seguidores. Os grandes conquistadores militares andavam em seus carros triunfantes, sendo assistidos pelos seus cativos mais ilustres, levados em correntes. Eles estavam habituados a distribuir os seus presentes e recompensas do seu triunfo entre os soldados e os outros espectadores. O mesmo aconteceu com Cristo quando ascendeu ao céu, como um conquistador triunfante, levando cativo o cativeiro, levando preso aquilo que nos aprisionava. Cristo, por meio de sua morte, ressurreição e glorificação, tirou as correntes do cativeiro satânico, isto é, a humanidade cativa a Satanás passou a ser liberta pela graça de Cristo. Ou seja, se tornaram libertos aqueles que o buscam e o obedecem. Ele capturou aquilo que nos tinha capturado e anulou o seu poder por sua graça. Em Colossenses 2,15 diz que Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo e à vergonha, expôs publicamente ao desprezo e à vergonha, e triunfou sobre eles na cruz. Mas o triunfo foi completado na sua ascensão, quando se tornou Senhor sobre todos e recebeu as chaves da morte e do Hades. Recebeu autoridade sobre a morte e sobre o Hades, e concedeu dons e autoridade aos homens para a vitória sobre todo o mal. E para finalizar, em Romanos 8,2 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E nele temos a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Peço que você leia, medite nos textos e nas informações passadas aqui e confira sempre na palavra de Deus. Sejamos sempre como os bereanos de Atos 17,
que recebiam o ensino com alegria, mas iam sempre nas Escrituras conferir para ver se tudo procedia. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, aproveite, se não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que estarei lendo e buscando sempre responder. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe em Cristo. Fica na paz.